Ok. Então, pessoal, boa noite a todos vocês. Eu queria primeiro agradecer o convite do amigo Aloísio, que num dia fatídico para nós do Movimento Espírita, tivemos que assim nos encontrar, mas que fosse esse o caminho encontrado pela espiritualidade, na no enterro do corpo do nosso querido André Luiz Peixinho, no cemitério Jardim da Saudade, lá estando aquela plateia imensa para se despedir do estojo de cartilagens e ossos, ou do escafandro que ele se utilizou, ou até mesmo do corpo físico, como todos nós conhecemos, e ali apinhado de gente naquele salão que não pôde ser comportado naquela, naquele local de quando não é cremado, né, que as pessoas fazem a reunião ali, teve que levar para o lugar do crematório, porque era tanta gente que não teve como comportar naquele espaço. E na hora de colocar o féretro e fazer com que o corpo dele fosse sepultado, eu encontro a Luísio, que já era uma pessoa que eu conhecia de vista, mas não tinha tido o prazer do contato, né? Afetuoso e generoso dele, e como é característica dele, me parece, muito terno, muito brando, muito solícito, me convidou para fazer palestra aqui. E para mim foi uma imensa alegria. Por quê? Porque a minha história no movimento espírita, ela começa por alguém que frequentou o NEFA por muitos anos, e foi meu tio Orlando Anastácio Marques de Azevedo, irmão de meu pai Gabriel Marques de Azevedo, e lá atrás, em muitos anos atrás, quando o NEFA era ainda na saúde, salvo engano, eu era muito, muito, muito pequeno, ele falava de Ruizinho e de Estelinha, né? Estela Diamantino e Rui Diamantino, dois médios ostensivos, Estelinha lá na Cobem, que desencarnou, Rui continua vivo, mas não está mais aqui, no grupo do NEFA. E eu me lembro, como um franciscano, o Rui Diamantino, aquele cabelo, corte parecido com os franciscanos, e esse núcleo espírita Francisco de Assis não é à toa que tem esse nome. Provavelmente tem uma egrégora ligada aos espíritos vinculados a São Francisco de Assis, e para mim é a minha maior referência. E é muito mais próximo de mim do que de Jesus. Eu sou muito melhor dizendo próximo de São Francisco do que de Jesus. E eu explico. Jesus é muito distante para eu me sentir acolhido, tão puro, tão perfeito. Eu digo, não, não é possível. Então, eu prefiro me reportar a São Francisco, muitas vezes, que vi que foi a vivência dele lá como Poverello de Assis, o filho dos Bernardoni, com toda a pompa e circunstância, vivendo a experiência do bom vivant nas tabernas, e assim encontrou um caminho para a autoiluminação, quando ali despertou a sua consciência, vivendo as vicissitudes no corpo físico, abandonando o conforto do seu pai, indo viver na Porciúncula. Isso tudo me faz me sentir feliz de estar aqui hoje, tanto pelo meu vínculo afetivo com São Francisco de Assis, quanto o meu tio Orlando ser aquele que me introduziu no movimento espírita, e foi nessa fonte, nas visitas que ele fazia, ele me contava em Águas Claras, né, com os leprosos, ele contava vários fatos interessantes, que chegava lá com o Rui, com o pessoal daqui, do NEFA, e aí com o pessoal da Mansão do Caminho também, ele também tinha contato com o Ruth Brasil, Divaldo Franco, e ele foi levando lá para dentro da minha casa. Ninguém era espírita, éramos católicos. Eu tinha 17, 18 anos quando ele dizia para mim: Você sabia que você é o espírito mais velho dessa casa? Eu digo, eu tenho apenas 17 anos, meu tio Orlando. Eu não entendia, né, o que ele dizia, que era o espírito mais velho. Eu digo, não, você é um espírito milenar. Você vem da época do Cristo, que é muito recente, 2000 anos, né? Hoje eu sei que eu fui um centurião romano, perverso, e ele dizia com 17 anos: Você vestia aquelas sandálias amarradas até o joelho. E eu ficava, tá viajando, eu jovem, né? Tá viajando, meu tio, você tá viajando. Que é normal, né? A gente falar para um senhor que na época falava aquilo de não pedia nada de espiritismo, você tá viajando, isso é viagem da sua cabeça. Pois é, meu filho, não se afaste do Cristo, se conecte com a doutrina espírita. E aí começou a fazer o evangelho lá em casa. Aí ele me chamava assim, filho, vem cá. E eu indo para o carnaval, indo para a Esbórnia, né, 18, 19 anos, adolescente. Não fui criado no movimento espírita, não fui da juventude espírita. Quem me introduziu no espiritismo foi meu tio Orlando, que daqui dessa casa surgiu. E ele abriu o livro, vinha cá, mano, mano, mano. E aí mostrava assim, ó, para aqui essa passagem. Eu digo, o que é isso aí? É o livro dos espíritos. Aí ele lia, eu ficava assim, meu Deus. Quando ele lia,
aquilo me tocava profundamente. Mas eu digo, não, 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 eu não quero ter contato com isso ainda agora, não. Tipo, se eu tiver contato com isso, eu vou ter que abraçar, porque a quem muito foi dado, né, muito será cobrado, não por alguém externo a você, mas a você mesmo, que começa a despertar a consciência, e com esse despertar da consciência, a cobrança é interna, é sua consigo mesmo. Não é um Deus castrador, não é um Deus que castiga, não é um pai que vai lhe castigar, é você que vai adquirindo consciência e à medida que vai adquirindo consciência, você vai fazendo naturalmente novas escolhas. E eu, naquele momento, não queria fazer novas escolhas. Eu queria ficar ali naquele lugar, no terreno do jovem, que queria viver a vida da bebida alcoólica, das curtições do carnaval. E meu tio Orlando sempre ali atento, me chamando: vem cá, filho, vem ver esse trecho. E eu dava ouvidos. Eu vi ele ler o trecho e digo: pô, meu tio, muito legal isso aí, profundo. Eu achava profundo. Me tocava num lugar, eu digo: não, não, mas depois eu vou, depois eu vejo. E aí fui vivendo esse movimento, até que um dia eu entrei de fato na doutrina espírita, fui eu quem levou meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, todo mundo para dentro do movimento espírita, claro, meu tio Orlando, sempre honro e agradeço a sua presença e a passagem da minha vida, com os desapegos, com a forma que ele se entregava à doutrina espírita, aos livros que ele lia, as promessas que ele me fazia, que me daria o Pentateuco de Kardec. Aqui eu faço essa deferência a ele, porque eu estou pela primeira vez pisando naquele terreno onde ele pisou por muitos anos, e foi nesse terreno do Nefa que ele levou para mim esse manancial de luz que é a doutrina espírita, e hoje eu não posso esquecer dele ao falar nessa casa onde ele muito honrou e muito agradecia àqueles que aqui frequentavam. E na sua despedida do corpo físico, com a presença de Rui dando atenção, Estelinha também procurando saber dele, lá no Aristide Maltês, com câncer de estômago, e ele em estado de finitude naquele corpo, e eu trago para vocês essa informação, porque é uma preciosidade esse relato, mostrando a imortalidade da alma na prática. Ele trazia as informações de mediúnicas, eu já vivi nas mediúnicas da COBEM, passei como dialogador na Federação Espírita quando era Luiz Peixinho, estou lá até hoje há 24 anos, ali com a Leonora Peixinho, com a saudade de meu grande mestre espiritual, que foi Peixinho, e doutor Edelfonso do Espírito Santo, minhas duas referências no movimento espírita são eles dois. E ali, meu tio Orlando, quando partia no Aristide Montes, uma terça-feira à tarde, 14 horas, a data eu não recordo, eu lembro que minha mãe me ligava e dizia: meu filho, seu tio acabou de desencarnar. Ela visitou ele no Aristide Montes, veio para casa e a assistente social ligou dizendo assim: volte, volte, que seu Orlando acabou de desencarnar. E ali ele falava de Aristidinho, né? Porque Aristidinho também tinha contato com ele, vocês lembram, né? Não era o Aristide Maltês, não o paizão, o filho, né? E ele trazia esses relatos. Ele faleceu justamente no hospital que ele sempre exaltou, que era o Hospital Aristide Maltês, né? Vocês lembram disso? E aí minha mãe volta e vê que ele ia ter que ir para o necrotério, fazer todos os trâmites para enterrar o corpo. E aí minha mãe me disse: Flávio, seu tio faleceu. Eu digo: minha mãe, não diga para ninguém não. Não diga para ninguém, não. Vamos deixar quieto, porque eu quero investigar isso. Porque tinha uma mediúnica naquela noite, e a mediúnica nossa era de pesquisa, né? Uma mediúnica que eu queria. A gente fez parte de grupo de pesquisa na AME, Educação para a Vida e para a Morte. Estou dizendo isso tudo porque faz parte do Conhece-te a Ti Mesmo, e não há como nós encontrarmos o caminho de paz se não nos conhecermos. Então, o que eu estou trazendo é o relato da minha trajetória no meu autoconhecimento, que continuo exercitando no meu dia a dia, e essa história eu não poderia deixar, pelo menos pela primeira vez que aqui estou pisando. Eu quero permitir-me fazer esse relato, que eu acho que é muito marcante. Vocês que, muitos olhares aqui já lembraram de meu tio Orlando, viveram com ele, né? Conviveram com meu tio Orlando. Então é simplesmente algo de afeto que vincula vocês a ele, e vocês não sabem dessa história que eu vou relatar para entender a imortalidade como é. E mesmo ele, que viveu no movimento espírita, ficou um pouco preso desse processo da passagem da desencarnação e a morte, que a morte se dá, como está no livro Céu e Inferno, como se dá no Conselho Federal de Medicina, quando se há a morte encefálica. Mas para nós espíritas, a desencarnação vai se dar quando cada átomo e molécula do perispírito se desliga de cada átomo e molécula do corpo físico. Aí se dá a desencarnação. Então, a morte não significa desencarnar. Eu posso morrer, mas não desencarnar. A desencarnação pode ser momentos depois da morte. E o que aconteceu com o meu tio Orlando foi isso: ele desencarnou depois, mesmo com câncer que mutilou seu corpo, fez com que ele tivesse tempo de reflexão. Ele não desencarna às 14 horas quando o médico deu a morte cefálica. Ele morre mais tarde, ou melhor, desencarna mais tarde. A mediúnica se deu naquela terça às 20 horas. Minha mãe, que tem tendência a falar logo, eu falei: pelo menos para a mediúnica, não conte para o pessoal da mediúnica. Para o meu espírito investigativo, se
regozijar com aquilo que eu precisava ter da informação que viria e veio. Minha mãe gravou a sessão e, ao gravar, a primeira comunicação do médium, que era muito ostensivo, sem saber que ele havia desencarnado, foi e deu a passagem dizendo, mana, mana. E ele falava assim, vocês conhecem, mano e mana, né? Diga a Gabi que eu tô indo. Gabi é meu pai. Ninguém chamava Gabi. Você é médico, não chamava meu pai de Gabi. Quem chamava de Gabi era meu tio Orlando. Então ali era meu tio Orlando, eu não tinha dúvida. Depois que eu vi a gravação, eu via que era ele. Diga a Gabi que eu tô indo, mas manda ele se cuidar, mana. Aí minha mãe falou: Ô, Orlando, vai em paz, Orlando. Vai lá, vai tocar sua vida no mundo espiritual. É, mana, tá tudo escuro, tá difícil, tá difícil. E aí minha mãe falava: procure se conectar com São Francisco de Assis, doutor Bezerra de Menezes, que ele vai lhe amparar. É, eu estou tentando vê-los. Eu sinto que eles estão trabalhando para desligar do corpo, mas eu não estou conseguindo ainda, mana. Tá difícil, tá difícil. Olha, ele desencarnou 2 horas da tarde, a mediúnica era 8 horas. E ele passou mais de 30 dias no Aristide Maltese, morrendo aos poucos com câncer, matando cada célula do corpo dele, mesmo assim, militando no movimento espírita há mais de 40, 50 anos, teve dificuldade de uma passagem. Então, não significa que o que a gente mostra aqui, como um palestrante, um coordenador de mediúnica, uma pessoa altruísta, e aí eu vou falar sobre o que é a persona e o que é o self se expressando, quando são as máscaras do ego, e o conhece a ti mesmo faz com que vocês olhem para isso, que às vezes uma voz melíflua, uma voz doce, muita paz, meu irmão. Oh, irmão, senta aqui. É tudo uma fachada, como Jesus dizia, sepulcros caiados, apenas brancos por fora e podres por dentro, chamados hipócritas, né? Que eram os fariseus da época e aqueles que faziam isso. E nós podemos estar vivendo assim, eu, em muitos momentos, me sinto como hipócrita, porque não consigo, de fato, vivenciar aquilo que eu já acredito e, às vezes, me distancio da proposta do Evangelho. Mas isso falo porque, com tranquilidade, não porque eu me ache feliz por estar assim, é porque eu estou no movimento de me autoconhecer para realmente reconhecer as minhas limitações, as minhas inabilidades e buscar adquirir aquelas habilidades que eu sei que estão em latência em mim e que se revelarão não à medida em que eu nego as minhas mazelas, não à medida que eu escondo dos outros aquilo que eu ainda estou, que eu sou centelha divina, fadado à bem-aventurança, fadado a encontrar-me com a plenitude e a minha designação pessoal, que todos alcançarão, mas que não alcançaremos se ficarmos negando a nossa realidade inconsciente, se não tivermos a coragem de olhar para dentro e seguir os postulados que estão aqui nessa doutrina tão libertadora, que nos leva para esse caminho do autoencontro com o divino em nós. Então, meu tio Orlando, naquele momento, ele fazia passagem, se comunicava e dizia assim: eu estou indo, mano. Fizemos as orações, e aí ele sai da comunicação. Mas a história não termina aí. Um mês depois, preste atenção, ele tinha me prometido em vida o Pentateuco de Kardec, que era um livro que ele tinha com todas as obras num compêndio de um livro só, dessa grossura, que eu tenho guardado até hoje, com páginas de seda, com várias marcações dele, anotações, como eu hoje tenho a mesma característica, e ali tinha a história de meu tio, que se debruçava horas em fio estudando aqueles livros, e que leu várias vezes o livro dos Espíritos, o Evangelho. Ele disse: aquele livro vai ser seu, mano, vai ser seu. E ele desencarnou e não me entregou esse livro. Veja o que vocês prometem em vida, e às vezes ficam presos a essas coisas, querendo às vezes se amarrar a filigranas, a coisas que são necessariamente superficiais, ou melhor, que sejam irrelevantes, mas para ele foi muito importante. E ele ficou um mês depois de partido, fisicamente, preso ainda ao psiquismo daqui, tentando equacionar essas pendências. Pode ter ido e voltado, eu não sei, mas eu sei que ele foi e chegou lá em casa, num dia que estávamos reunidos, eu, minha mãe, meu irmão, e um médium, que é o mesmo médium clarividente, psicofone, psicógrafo, ectoplasmia, um médium de grande ostensividade mediúnica. Ele olhou para mim e falou: Flavinho, se concentre, e nós temos visita e tem alguém querendo falar através de você. Eu digo: não, não, aqui não, eu não vou deixar. Aí comecei a me emocionar, eu vi meu perispírito se expandir, e naquele momento eu digo: não, eu não, por favor. O médico falou: então tudo bem, eu vou deixar através de mim. E aí ele dava passagem, e meu tio Orlando ali, vivo, porque ninguém morre, o espiritismo matou a morte, e a gente sabe disso, mas tem essa prova cabal, que eu já não precisava daquilo, como aquele incrédulo Tomé, que precisava ver para quê, eu não precisava ver para crer, mas aquilo veio legitimar mais ainda a minha certeza da imortalidade da alma. E quando ele ali, portanto, se manifesta e faz: olha para minha mãe, tem um detalhe que eu não contei a vocês, que vocês vão saber agora. Minha mãe, quando meu tio estava no hospital, ele tinha contraindicação de ingestão hídrica, porque ele estava chamado no estado de anasarca. Para quem não é da saúde, não vai entender. Estado de edema generalizado, ascite, edemas de extremidades,
totalmente inchado. Então não tinha indicação líquida. Mas minha mãe, como é médica formada em Harvard, em Ohio, em Massachusetts, na Federal, mentira, só tem segundo grau completo, mas ela é uma prescritora de remédio. Não, tome Voltaren, que é bom para a coluna, e leou com o meu estômago. Tome Coristina D, que vai ser bom para sua rinite. Tome gastrite em mim. Ela é prescrevendo, prescrevendo, como eu sei que vocês aqui não fazem isso também, né? Vão prescrevendo remédio para os outros. E ela fazia isso. E minha mãe contrariou aquelas demandas daqueles profissionais de saúde do Hospital de Maltese. Ela foi escondidinha, como não quer nada. Viu meu tio todo inchado, com a boca ressecada, que estava ressecada assim, né? Aberto, e aí os olhos cozidos, como ela relatava, foi lá com uma seringa e tome-lhe água na boca de meu tio. Ó, aguinha. Por quê? Porque minha mãe é formada em Harvard, médica, né? Oxford, Ohio. Eu tenho que hidratar esse homem. O homem está seco, a boca está seca, eu vou dar água a ele. Aí jogou aguinha na boca de meu tio, e meu tio lá assim, recebendo a água, e ele escondia, não disse a ninguém, nem a mim, não contou a ninguém. Isso é que é o fato. E aí, quando meu tio chega e se comunica, um mês depois, ele diz assim: mana, eu vim aqui para lhe agradecer, mano. Estou imitando a voz dele, porque eu tenho também a parte do teatro, eu posso imitar tranquilo a voz que eu quiser. Eu imito o doutor Bezerra de Menezes. Se eu quiser ser um médium embusteiro, vocês vão acreditar que eu sou. Eu posso imitar. Caríssimos irmãos em Cristo. Estou inventando a voz dele aqui, só teatralizando, mas eu estou fazendo de meu tio, que era assim mesmo. Mana, ele o que é? É Orlando, mana. O que é que tá fazendo aqui, Orlando? Por favor, meu filho. Eu vi minha mãe conversando e eu me emocionando em pé e olhando aquela comunicação. Eu vim lhe agradecer, mana. Aquelas águas que você jogava na minha boca, caía como bálsamos de luz que entrava suavizando a dor da minha partida. Isso é incrível, gente. Porque para todos que estivessem de fora e eu se estiver, minha mãe, você está maluca? Dando água ao meu tio? Tá vendo que não pode dar água? Ele está todo inchado. Como é que você está fazendo isso? Mas ela estava movida pelo amor, pela caridade. Claro que não pode ser a coisa ignorante que a gente vai fazer coisas, mas ela estava inspirada, talvez, por benfeitores, que quando ela fazia o ato de jogar gotas de água na sua boca, ali derramava também bálsamos de luz pelo amor que ele irradiava naquela água, que não ia matar ele mais rápido ou menos rápido, ele já estava todo inchado, cheio de líquido em tudo que é lugar. Mas aquilo serviu para ele como um bálsamo. E aí ele diz: obrigado, mana. Você... Aí eu olhei para minha mãe, eu achei, minha mãe, você dava água, meu tio, ela não contou a ninguém. Ela não contou a ninguém, só ela e ele sabiam daquilo. E ela dizia assim: gratidão, minha mãe. E olhou para mim: Flavinho, meu filho, o livro que eu te prometi, eu não esqueci, não. Eu digo: como, meu tio? Pelo amor de Deus, o senhor vai caminhar, parta mil, vai curtir sua vida no mundo espiritual. Eu dizia a ele, se preocupando com o livro que o senhor me deu. Meu filho, eu sei que não encontraram, ninguém encontrava o livro, ninguém encontrou o livro. E ele ficou na cobrança de me entregar o livro. Olha que responsabilidade. Como é que eu não podia dizer isso para vocês hoje? É mais importante dizer isso do que falar sobre o Conhece a Ti Mesmo. Porque isso que eu estou trazendo aqui é muito mais rico do que o Conhece a Ti Mesmo. Conhece a Ti Mesmo, você vai para o livro de Kardec, dá uma lida na questão 919 e vê o que o Santo Agostinho disse, está tudo resolvido. Mas esse depoimento rico aqui, nesse primeiro encontro meu no NEFA, é muito maior, vocês que me ouvem aí, do que qualquer relato que eu vá fazer de teorização em cima do conhecer-se a si mesmo. E isso é o caminho do ir para dentro, do se conhecer. E eu vivi isso e tenho essa prova viva de que isso é real. Eu não estaria inventando uma história dessa para vocês jamais. Eu já contei isso em várias casas espíritas na Bahia e eu não poderia deixar de contar no NEFA, na minha primeira vez nessa casa de amor, que certamente me trouxe o espiritismo hoje, porque foi aqui as raízes primeiras desse ser que me levou ao espiritismo. E ele dizia: seu livro, mano, eu não esqueci não, mano. Eu digo: meu tio, se esqueça disso. Ele: não, mano, eu vou inspirar a Gabi é meu pai, que eles são da ilha, na ilha que ele vivia, na casa de uma tia minha, Lucy, que também desencarnou, de câncer de cabeça de pâncreas, meu tio de câncer de estômago, a gente tem um histórico na família de câncer, mas eu vou destruir isso na minha vida. Meu pai não tem câncer, também não tenho e não vou querer ter, mas esses tios morreram, alguns tios nossos, irmão de meu pai, morreram de câncer. E aí ele falou assim: eu vou inspirar ele vai achar o livro. Não disse na hora: fique tranquilo, mano, que o livro vai chegar na sua mão. Passou o fim de semana, ele saiu do transe, o médico saiu, ele foi embora. Era uma sexta-feira, se eu não me engano, quinta. Meu pai foi para a ilha, pegou o ferryboat, foi na segunda, ele volta. Flavinho, olha o livro lá. Estava lá dentro na casa de tia Lucy, numa gaveta, não sei das quantas, não sei o quê. Meu pai vasculhou a casa toda e não achou. Olha meu tio Orlando lá, inspirando ele. Gabi, tipo, vale. Aí meu pai foi lá e me traz o livro. Então, gente, são dois relatos muito importantes. Você que é jovem e que pode ter muito mais conexão com isso do que os mais idosos,
que às vezes estão militando no espiritismo, ainda tem medo de espírito, né? Eu tenho medo de espírito, fica com medo do espírito. Pessoas que vivem na mediúnica, convivem com os espíritos e têm medo de espírito. E aí, como é que pode uma pessoa dessa, né? Que está 30 anos militando na doutrina espírita e com medo de espírito? Porque falam assim, muitos, não fala de espírito, não. A gente vai falar da morte, pessoal, não, vai de retro. Oxi, você está no espiritismo, vai morrer o corpo, você vai findar nesse corpo, mas a vida nunca cessa. E meu tio Orlando é a prova viva de que a vida não cessa. Vocês têm inúmeros relatos, só que eu tenho esse relato pessoal e eu não poderia deixar de trazer para vocês. E dentro disso tudo que eu acabei de dizer, eu tenho até que horas mesmo, meus irmãos, que aqui gosta de falar, é muito tempo. Então que relaxe, Flávio. Tá certo aquele relógio? Certo. Mas eu vou tentar não cansá-los até 8h30. Vou tentar até 8h20, para deixar aquele gostinho de quero mais, para vocês me convidarem mais uma vez, para Simval me ligar, Flávio, volte, para Luiz dizer assim, valeu a pena, o pessoal sentiu a energia de vibração, de alegria que eu tenho, isso é verdade, meu espírito é jovial e alegre, eu tenho 51 anos, meio século de vida, e essa é uma característica minha, alegria de viver, eu tenho uma alegria de viver, mesmo com dor, tristeza, medo, raiva, tudo que o ser humano comum e perfectível eu tenho, mas já reconheço isso, que é uma característica minha, que eu tenho uma alegria, um entusiasmo pela vida, como o doutor Ildefonso também, que era um entusiasta pela vida, e ali eu convivi vários momentos com ele também, e certamente eu honro muito esses seres que passaram por mim, meu tio Orlando, esses três homens, Orlando, meu tio Orlando, André Luiz Peixinho e doutor Ildefonso Espírito Santo. Eu não estou falando do meu pai, de ninguém, estou falando do movimento espírita que me trouxeram essa consciência de que hoje eu posso ter, bebendo na fonte desses seres que me trouxeram muita luz e muita reflexão sobre a vida e que hoje me faz escolher esse tema que está na questão 919, que todo mundo que é espírita sabe a resposta de cabeça. E vocês não seriam diferentes. Só que eu vou trazer um outro olhar sobre o conhecimento de si mesmo, talvez numa perspectiva daquilo que eu gosto. É a psicologia profunda, é a psicologia junguiana, é na visão da psicologia transpessoal, na visão dessa grande benfeitora Joana de Ângeles, que nos traz as obras dela, nas suas 16 obras, que começa com Jesus e Atualidade, e que termina com Psicologia da Gratidão, passando pelo Homem Integral, passando por Autodescobrimento, e tantas obras magníficas, e que ela devassa o mundo íntimo, mas que vocês não compreenderiam se não estudar Kardec. Por isso que, para mim, se tudo que a gente deixasse de estudar em Kardec, nos ativéssemos a questão 913 e a questão 919, e assim nos aprofundássemos nessas duas questões, nós teríamos no movimento espírita pessoas mais conscientes, pessoas menos desinformadas do que é a proposta da doutrina espírita. Que o espiritismo é uma filosofia e que Kardec traz na introdução de uma forma magistral e que muitos de nós passamos de forma assodada, frequentando os bancos das doutrinárias, nos preocupando em ver palestras, mas poucos de nós nos debruçamos no estudo da doutrina. E isso é muito importante que vocês ouçam, porque palestra é algo que a gente fala e é do conhecimento que a gente adquire, que vai jogar em vocês e vocês talvez peguem e não façam uso de nada daquilo. Aqui é um verdadeiro laboratório, é uma emergência, sim, mas é preciso também que vocês façam o esforço do estudo sistematizado, um estudo consciencioso, a reflexão aprofundada, porque o Espiritismo, antes de ser, entre aspas, uma religião, que foi dito lá na Revista Espírita de 1968, de 1868, se eu não estou enganado, perto de Kardec partir, que ele vai dizer, não é religião como formalmente as pessoas reconhecem o protestantismo, o catolicismo, o budismo, o islamismo, mas ela é uma religião porque lhe aproxima do divino, faz com que você se conecte com a proposta da divindade que habita em nós. Ela é uma religião, se vocês assim quiserem dizer, porque ela lhe traz valores morais. Ela pode ser uma religião porque ela traz o evangelho do Cristo, que é a boa nova, que Jesus não fundou religião, e se assim vocês entendem, sim, é também uma religião. Mas antes de ser religião, ela é uma filosofia com base científica. E a gente esquece disso. E filosofia é refletir sobre a vida, é problematizar, é abrir possibilidades de interpretação e reflexões com inspirações dos benfeitores, com a intuição que nos conecta com o self. E que é o self, se não o si mesmo, na linguagem junguiana e na visão espírita, é o espírito imortal. Se a gente não faz o contato com o Deus em nós, o Cristo em nós, o Buda em nós, o divino em nós, como é que a gente pode se conhecer buscando nas exterioridades, nas coisas de fora, o movimento que deveria ser o oposto, que é ir para dentro?
A proposta da doutrina espírita é um mergulho interior, que deveria ser feito diuturnamente, quando Santo Agostinho deixa o roteiro lá na questão 919b e explica como fazer. Só que muitos poucos de nós fazemos isso. A gente se enche de conhecimento, a gente se enche de conteúdo, a gente se enche de informação, a gente se enche de palestra de de Haroldo, de Rossandro, de Andrei, de Divaldo, de Peixinho, de Marcel, de Rui, de quem quer que seja. Esquece que eles estão fazendo um caminho para chegar a esse nível de conhecimento, que é também de reflexão, de aprofundamento, de estudos. E a gente não pode ser meramente um depositário do conhecimento dos outros. Nós precisamos construir a nossa base de reflexão, e não há como vocês encontrarem a verdade se não silenciarem a mente e não procurarem olhar para dentro de vocês. E por isso que na questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos, quando a pergunta marcante, que ele diz: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vou repetir: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, já partindo da premissa que a gente não está nada bem, né? Senão a pergunta de Kardec não seria essa. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Já está mostrando que tem uma atração ao mal. Está inerente na pergunta. Percebam, percebam, venham comigo. Se não tivesse atração para o mal, não estaria sendo perguntado por Kardec. Se não tivesse uma necessidade de melhoria nossa, não estaria na pergunta de Kardec. Mas a pergunta, ela é bem específica. E a resposta dos espíritos é mais específica ainda. Só que nós, no espiritismo, e eu me incluo nisso, aqui quando eu falo sobre mim. E se vocês se sentirem sintonizados ou conectados com alguma fala que eu esteja trazendo, ok. Se não, aqui é o uso da tribuna espírita para que eu me melhore. Não é para que eu possa iluminar consciência. Se eu não me iluminei ainda, como é que eu vou iluminar ninguém? Não é que eu queira aqui ser um doutrinador ou um palestrante que quer fazer com que vocês tenham em mim uma referência de pensamento. Não. Eu sou um provocador que usa vocês para despertar minha consciência. Eu não faço palestra porque eu sou bonzinho, eu não faço palestra porque eu sou altruísta, eu não faço palestra porque eu sou um missionário, eu faço palestra porque, quando eu leio, estudo, eu preciso de algum lugar, e como eu sei que eu tenho essa habilidade, não vou desconhecer as minhas habilidades, eu reconheço as minhas habilidades, algumas delas, e reconheço também as minhas inabilidades. Mas isso me faz eu caminhar para continuar construindo um ser que vai se consolidando a partir do autodescobrimento. Não é negando as minhas habilidades e nem as minhas inabilidades que eu vou evoluir e vou crescer. É reconhecendo a sombra que você pode se iluminar. Você não se ilumina negando a sombra. Você se ilumina reconhecendo que existe a sombra, que existe inabilidade, na linguagem da atualização que nosso amigo lá, Adenauer, tem trazido para o movimento espírita, né? Uma atualização da linguagem para o século XXI. Não é atualizar Kardec, as pessoas se equivocam, mas é atualizar a linguagem. Porque se a gente for ficar preso à letra que mata, a gente não fica no espírito que vivifica. E a gente não vai entrar no mérito disso agora. Mas quando você tem a pergunta e que a resposta é objetiva, ele não disse, quando ele perguntou, os espíritos não disseram assim: ah, como é que eu faço para me melhorar e resistir à atração do mal? Kardec não perguntou, os espíritos disseram assim: ah, você negue a sua feiura, negue a sua inabilidade e mude o comportamento. Ele não disse isso. E o que nós estamos vendo, eu como psicoterapeuta, como terapeuta, que vivo isso há 22 anos, cuidando de pessoas, como fisioterapeuta também, percebendo em consultório, na prática clínica, a tendência das pessoas a quererem extirpar o mal, mudando a persona, mudando o comportamento externo. E a gente vive num mundo de pessoas desconhecidas de si próprios, achando que fizeram a transformação. Dê qualquer nome a isso, mas não diga que isso é transformação moral. Porque isso não é transformação moral, isso é mudança comportamental. Aí sim, Flávio, eu estou mudando meu comportamento, beleza, mas você continua invejoso, egoísta, raivoso, intolerante, impaciente, mas você mostra para a sociedade uma tendência natural de querer ser amado e ser aceito, uma persona do verniz social,
E aqui eu não estou pregando que você seja deselegante, deseducado, não é isso. Para viver em sociedade tem que ter uma certa polidez no trato, eles me receberam com muita tranquilidade. A Luísio podia estar na máscara ali ou não, me tratou com muita gentileza para me seduzir, para me trazer para fazer a palestra. Simval falou, Flávio, você precisa de PowerPoint, tudo muito bonitinho, a gente se sente até no pedestal. Meu Deus, como eu sou bem tratado por essas pessoas. É óbvio que para o ego, para aquilo que é a nossa carência afetiva, para a nossa baixa autoestima que a gente traz, eu pelo menos falo de mim, eu vou falar de mim, não falar de você, que eu trago, falo de vocês, vocês não devem ter, né? Eu tenho. É óbvio, quando ele me trata com aquele carinho, eu vejo um cara desse que sempre tem uma estrutura de vida, palestrante, outros me tratando com deferência, é óbvio que o ego vai, eles estão me chamando, está aparecendo no Nefa, meu Deus, que legal, casa de espírito que eu nunca fui chamado. Aí, Flávio, você vai precisar de PowerPoint? Não, não, eu vou no Gogó. Aí ele, não, Flávio, eu também gosto de falar no Gogó. Aí não foi? Eu também faço assim, beleza. Aí a gente foi conversando, trocando, e eu sinto, poxa, que legal. E aí eu olho para dentro de mim, puxa vida, é um valor que eles me dão que eu sei que eu não tenho. Porém, eu acolho a deferência, o cuidado e o carinho, porque eles não poderiam me tratar diferente. Olha, vem lá fazer a palestra, não é isso que eu estou dizendo. Ele pode ter dentro dele um animal preso, ele pode ter dentro dele uma pessoa completamente arrogante, ignorante, mas é óbvio que no trato com o outro ele vai se polir para se tratar com o outro, mas o que eu estou falando, ele não pode desconhecer, eu não estou falando sobre ele, que ele pode não estar nesse nível, pode ser um missionário de Jesus aqui na Terra. Eu falo, as pessoas que estão no lugar ainda de animosidade, de intolerância, de impaciência, de concupiscência, de lascívia, querer negar isso e se mostrar como se tivesse resolvido nisso. E é assim que a gente tem vivido. Por isso que Jesus diz, sepulcros caiados, hipócritas, podres por fora, brancos por fora e podres por dentro. Porque a maioria de nós, e eu falo de mim, vivemos assim, verdadeiros lobos sem pele de cordeiro. Para ser amado e ser aceito, fizemos um movimento de negar nossas mazelas, as nossas inabilidades, nossas sombras, e ficamos mostrando um perfil de um verniz social de polidez que não é real com aquilo que de fato vibra dentro de nós ou que está sendo negado, reprimido no inconsciente. E por que eu digo isso, Flávio? Você está sendo muito duro, muito austero. Eu quero dizer primeiro, então, que a resposta dos espíritos não foi essa. Mude o comportamento que você se transforma moralmente. Isso não é transformação moral. Para você se afastar do mal e se melhorar nesta vida ou realizar a transformação moral, é preciso que? Resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ah, Flávio, quem disse isso? Foi Sócrates? Não. Sócrates sabe o que era ao entrar no pórtico, ao entrar para falar com a pitonisa, lá no pórtico de Delfos, tinha lá na entrada do pórtico: conhecereis a verdade vos libertará, e conhecereis todos os deuses e todos os mistérios do universo. Mais ou menos assim. Sócrates sabe o que era, entrou e falou: poxa, já está ali no pórtico aquilo. E por isso que dizia, o que mais sábio da antiguidade, naquela época que Sócrates viveu, 400 e poucos anos antes de Cristo, era ele. Por quê? Dizia, porque ele sabe que nada sabe. Por ele saber que ele nada sabia, ele dizia, eu sei que eu nada sei. E por isso que dizia que ele era o homem mais sábio, porque reconhecia que nada sabia, ele estava devassando, ele foi um precursor do cristianismo. Ele não reencarnou à toa com Platão, ele preparou a chegada do Cristo. E o Cristo veio depois disse, o Consolador virá, e que veio com o Espiritismo em 1857. Então, nós temos momentos da história que vão se revelando aos poucos, à medida que a maturidade da civilização vai chegando ao ponto de receber as verdades. Então, quando ele diz, conhece a ti mesmo, o sábio da antiguidade vou disse, não foi Sócrates que disse. Um sábio da antiguidade vou disse, conhece a ti mesmo. Só que o conhecer-se a si mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, não é ficar viajando para fora que vocês se conhecerão. Não é indo para Machu Picchu, para Santiago de Compostela, para o Capão. Isso tudo é bacana e é maravilhoso como recurso de silenciar, sair da balbúrdia externa, sair desse chamamento das frivolidades, das exterioridades do mundo. É óbvio que esses lugares facilitam. Você vai para a Torre do Himalaia meditar com o monge, legal. Você vai para o caminho da Santiago de Compostela, legal. Vou para Machu Picchu, ficar lá com os índios, sei lá. Isso tudo é legal, eu não sou contra isso não. Mas não é isso que vai fazer você conhecer-se a si mesmo. Você precisa conhecer-se a si mesmo silenciando, ficando em presença, olhando para suas más inclinações,
percebendo as suas tendências, vendo as suas inabilidades, vendo quando ele falou comigo, o lisonjear-me que eu me senti por ser convidado para fazer a palestra aqui, que é nada demais. Eu não fui chamado para a Mansão do Caminho, que eu sei que é um centro espírita, que é bastante conceituado no movimento espírita. Poucos palestrantes são convidados a fazer palestra lá. Aí eu podia estar mais envaidecido, vou falar na mansão, do lado de Dival, que para mim é uma referência doutrinária, a Mansão do Caminho, não. Por isso que você falou, não, não sou de lá, não. Eu sou da FEEB, beleza. Mas então, por que esse ego a ponto de, com coisas tão pequenas, comezinhas, fazer com que vocês se sintam valorizados? Que valor é esse que a gente busca no outro, na validação externa, o valor que vocês deveriam se dar? E por isso que a gente vive assim, uma sociedade doente, depressiva, com transtorno de ansiedade, porque buscando ter e o ter e o ter externo, esquece do essencial que é o ser. Meu tio dizia sempre isso, Orlando, meu filho, ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. Ele já lia Joana de Ângeles. No Homem Integral tem um capítulo que fala sobre ter e ser. Ele estudava muito. E ele dizia, meu filho, faz silêncio, porque pai Jacó dizia lá na mediúnica no Nefa, meu filho Orlando, o que é melhor do que o silêncio, meu filhinho? Eu imitando ele aqui, pai Jacó. Mais silêncio, meu tio, meu pai Jacó. Então faz, meu filho, para não perder a alminha. Não é isso? É isso. Eu vi isso muitos anos lá em casa. E eu imito direitinho. Vocês não sei quem é o médium que deu essa comunicação, mas é o médium da casa, do Nefa, e ele falava isso para mim direto. E ficou no meu inconsciente. Ele, meu filho. Aí, quando eu vi minha mãe me perturbando, meu pai me perturbando, que eu estava no movimento espírita, entrei na COBEM em 1996. Comecei a querer fazer a transformação, querer virar um André Luiz, queria virar um São Francisco de Assis. Ou seja, negando a sombra, as tendências e as más inclinações que estavam latentes em mim de um jovem de 19, 20 anos, queria viver o carnaval, que eu já não brinco há mais de 27 anos. Eu bebia, e já não bebo há 28 anos, parei de beber em 1998, por escolha. Mas eu bebia, era um jovem normal. As mulheres que eu me relacionava sexualmente, que eu namorava, aquilo tudo, abri mão de tudo aquilo. Eu digo, não, eu vou largar tudo isso. Eu quero ser igual a André Luiz. Meu Deus, ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser, meu tio no meu juízo. Faz silêncio, meu filho, para não perder a alminha. Eu digo, meu Deus, eu estou nesse lugar de exterioridade, de exterioridade. Aí você vai para o lugar que é da transformação, não a transformação moral. Olha que palestra linda, nem esperava falar sobre isso. É a mudança comportamental. Mudança comportamental não é transformação moral. Flávio, faz o quê? Dá vazão aos instintos? Dá vazão às paixões? Não. O que eu estou dizendo é reconhecer a má inclinação. Então, olha, o verdadeiro espírita está lá na codificação, não é aquele que não erra, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Está embutido na resposta. É que se esforça. Eu me esforço para domar. Ou seja, existe uma necessidade de domar, não de recuar, ou não de recalcar, não de reprimir, não de negar. Não é isso. Por isso que eu estou falando do conhece a ti mesmo, interpretando essa questão, aprofundando ela, que caberia um seminário que eu já fiz em algumas casas, e aqui nesse tempo vai ser para deixar o gostinho de quero mais. Então, não é negar a minha má inclinação para a concupiscência, para a lascívia, para a maledicência, para a inveja, para o ciúme, para o egoísmo, para a intolerância, para a prepotência. Não é negar isso que eu vou me transformar. Mas também, Flávia, é dar vazão a isso? Não. Perceba aqui agora que o cara foi, pisou em meu pé, me disse uma liberdade. Eu reconheço que dentro de mim tem um demônio, um Satanás, que se voltasse ao passado de centurião romano, que eu fui, e não é só meu tio Orlando que diz, depois em mediúnica na COBEM, regressão de memória na minha pós-graduação, em vários lugares eu sei que fui centurião, até numa comunicação de Caio, o outro centurião que me disse, antes falavas Ave Cristo, hoje, ou antes falava Ave César, hoje é Ave Cristo. Aí eu fui juntando tudo, meu tio Orlando, regressão de memória, médicos que não tinham nenhum contato com um. Isso faz com que eu saiba que eu fui o centurião. Trouxe o nome, Flávio, que é italiano. Vocês não sabem, eu nunca fui sair do Brasil para lugar nenhum, mas o Coliseu de Roma é Teatro Flávios. Então, Flávios vem do latim, significa cabelos loiros. Então, eu trouxe o biótipo do romano, 1,88 m, cara comprida de cavalo. Olha a minha cara como é. Eu estou em Roma, eu sou um romano. Eu trouxe tanto o fenótipo quanto a minha característica fenotípica, biotípica e também o nome. Todas as marcas, porque foi encarnação marcante. Então, esse Satanás está em mim. O centurião perverso está em mim. Ah, Flávio, você é bom. Não, eu sou um demônio que estou aqui domando as minhas más inclinações para que o demônio não se expresse.
É, Flávio, que legal, então você vai achar que você é o demônio? Sou um demônio em potencial para o Cristo que habita em mim. Mas antes era um demônio que era desconhecido de si mesmo. Agora eu sou um demônio que reconheço que eu tenho um demônio em mim. E quando eu falo disso, eu digo assim, meu Deus, nessa vida eu não matei ninguém, não pretendo matar. Mas eu não vou dizer que eu não sou capaz de matar, eu não tenho desejo de matar ninguém, mas tem em mim a predisposição para. Porque se eu matei como centurião, se eu matei na Revolução Francesa, que participei da Revolução com girondinos e jacobinos, se matei como senhor de engenho em Cachoeira que fui, aqui, botei os escravos no pelourinho e quebrei na porrada. Mas e daí? Depois vim preto nos Estados Unidos, na época de Abraham Lincoln, e morri queimado, como um processo de regeneração da escravidão, do escravocrata, que eu fui vim abolicionista. Então, isso é autoconhecimento, na veia. Eu tinha Orlando também tinha experiência de regressão com o Ruth Brasil Mesquita. Não é brincar de regredir para poder fazer imersão no passado, para poder ficar brincando. Não, são necessidades evolutivas em momentos específicos que a gente faz cirurgicamente. Então, esse movimento é o autoconhecimento, saber com quem eu fui, onde eu estou e onde eu quero chegar. Antes eu não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia de onde eu vim, eu não sabia onde eu estava. E isso é autoconhecimento. Eu estou pronto? Não. Mas eu já hoje tenho clareza do que as minhas predisposições e as minhas inabilidades estão em mim. Eu vejo o déspota que eu sou em casa, com minha esposa, ignorante às vezes assim, não chegando a bater, mas assim, você não viu que não sei o que é Satanás? Eu digo, opa, calma, seu Satanás. É acessar o demônio em mim. O demônio em mim. Ah, falar isso publicamente, como é que você faz? Falo, porque isso é real. Aí depois eu penso, pô, Deise, muito austero com você, meu amor, desculpa. Eu sinto muito. É, você foi bruto. Foi mal, Deise, foi mal. É que eu estou domando minhas más inclinações. Eu não estou negando a minha má inclinação. Eu tenho uma má inclinação. Ela está em mim, mas eu estou domando. Domar não significa que eu estou totalmente domado. O que Maria vive, como é? Totalmente polido. Oh, meu filho, muita paz. Aí no centro espírita, oh, aquela paz Rivotril, a paz Lexotan. Ah, aí quando entra no carro, que pega o carro, ai, Satanás, sai da minha frente, vai no bicho, aí chega em casa, meu filho, você tá aqui, diabo, você que eu quero ver o jornal, Satanás. Aí eu digo, que diabo é isso? Estava no centro, de um jeito, um amor de ser humano, como ele está aqui do meu lado, uma oração linda. Eu digo, meu Deus, é Chico Xavier aqui. Ele pode realmente estar nesse nível, mas não sei. Aí faz uma prece linda dessa, oh, meus irmãos, muita paz. Eu digo, que homem crístico, como a gente vê vários aí na vida e acha que a pessoa é aquilo. Ele também, não estou dizendo ele, as pessoas me acham que está naquele lugar, mas não está. Está negando o que ele não quer olhar e por isso passa a encarnação toda desconhecido de si mesmo. E aí desencarna e não sabe por quê, como Dimas, lá da série de André Luiz, que percebe que foi um espírita militante que trabalhou, fez, aconteceu, e quando desencarnou, foi um trabalho retado que deu para parceira latir. Aí Dimas me ouviu agora, e deve estar aí latindo. Você falando de mim? Dimas deve estar melhor hoje, mas quem leu a série de André Luiz vai saber de Dimas. É ver as pessoas que conviveram com Jesus, que não se conheciam, tanto não se conheciam que Pedro, jamais eu vou lhe negar, Cristo, jamais. Como vou negar você? Você é o mestre. Ah, Pedro, Pedro, antes do galo cantar no dia do meu calvário, me negarás 3 vezes. Jamais, Jesus. E aí, quando Pedro nega, mostra o completo desconhecimento que Pedro tinha de si próprio. Cai em crise existencial, entra numa culpa que, graças a Deus, não se toxificou, porque podia ficar na culpa tóxica que Judas viveu quando entregou Cristo por 30 moedas e o remorso da culpa que todos nós temos, em maior ou menor grau, foi para o suicídio covarde, por não querer enfrentar, olhar no Cristo com os olhos do traidor que foi, se matou. Ele não se conhecia, porque queria um Cristo que fosse combatente, que tomasse Jerusalém por outra via. Esse movimento mostra o desconhecimento que nós todos vivemos, e os apóstolos do Cristo viveram isso. É o próprio João Evangelista, que foi São Francisco de Assis, que viveu como apóstolo amado, o único que não morreu decapitado nem crucificado, morreu de velhice, lá em Patos, e simplesmente ele volta como São Francisco, filho dos Bernardones, e foi para esbórnia, tomar cachaça, curtir, taberna, pra guerra, sonhou, achou que tinha que matar os outros muçulmanos, aí foi viver um tracoma, foi viver os processos das dores, das doenças físicas, para se encontrar com o self, com o divino nele.
com o conhecimento dele mesmo. Meu Deus, você é João Evangelista, você bebeu na fonte do Cristo, como é que está agora, no século 13 ou 12, 13, fazendo essas besteiras? João, quem é você, João? E João se torna São Francisco, que o ser, segundo muitos, depois de Jesus, o mais iluminado que já passou na Terra. Depois de Cristo é João Evangelista, que é São Francisco de Assis. É um Saulo de Tarso que veio com a proposta, por não se conhecer, perseguiu Estevão, martirizou Estevão, apedrejou Estevão, assassino, impiedoso, e depois se ilumina quando na estrada de Damasco faz o seu reconectão com o self, com o divino, com a essência que todos nós temos, que você tem, que eu tenho, que ele tem, que é o Cristo em latência em mim e você. Mas a gente não vai revelar o Cristo enquanto não se conectar com o silêncio, com a oração, com a meditação, com o reconhecimento da sombra, com olhar para dentro, com consistência e com a humildade necessária, mesmo que não seja a humildade que a gente almeja um dia, de saber se ainda comum e perfeito. É um Emmanuel, impiedoso, vaidoso, Públio Lentulus, que volta como o grande Públio Lentulus Sura, que o impiedoso político que cegava os desafetos retorna como Públio Lentulus e vai vaidoso, manda André de Gioras com seu filho Saul, que apredejou, podia liberar Saul e não viver aquele, entre aspas, aquele calvário que ele viveu, de ver a sua mulher amada morrer martirizada na boca dos leões, no Coliseu de Rama, que eu ali estava, não necessariamente naquele momento, mas eu sinto quando eu leio a 2000 anos, já li 4 vezes, que eu fui, entre aspas, e eu falo isso para vocês entenderem, porque Dr. Bezerra de Menezes não necessariamente se comunica através dele. O psiquismo de Dr. Bezerra pode manifestar como um sol, espíritos no mesmo nível dele de vibração. Quem leu o livro há 2000 anos viu Supício Starquinho, vou usar o tempo que me deram de direito, até 8h30. Mais 5 minutos, em nome de Jesus, me empolguei. Eu tenho mais 5 minutos? Tenho, irmão, em nome de Jesus, que me veio um monte de informações. Então, como ele ali, Supício Starquinho, quem lembra de Supício Starquinho? O centurião covarde, que matou Simeão, que quis abusar de Lívia, que teve caso com Fúvia Lentulus, mulher de Salvio Lentulus, e que ficou lá fazendo todas as maracutaias com Pilatos. Um cara inescrupuloso. Eu sinto, quando eu leio, que eu sou aquilo ali. Ou seja, não é hoje não, há 2000 anos eu era aquilo ali. Então não valia nada. Quando eu leio a história, meu Deus, ainda podia ser pior que esse cara, velho. Como é que eu posso querer hoje viver uma vidinha? Não é que eu estou me punindo porque eu tenho que pagar, não. Eu já saí desse lugar de causa e efeito, ação e reação. Não, são probabilidades, são possibilidades de construir uma vida melhor, com mais leveza, facilidade, talvez usando a palavra para empoderar pessoas, olhando para dentro de mim, entendendo que eu sou comum e perfeito, que eu estou no caminho da iluminação e que não vou fazer isso negando a minha realidade profunda, mas olhando para trás, dizendo, meu Deus, era aquilo. Satanás. Como é que você dá volta e ainda escraviza os outros? Como é que você volta e bota os outros na guilhotina por questões políticas? Miserável. Como é que você foi concupiscente, poligâmico em Sevilha, na Espanha, que eu vivi em Sevilha como cigano? Não vale muita coisa. Aí quando eu vejo minha vida hoje maravilhosa, não matei, não mutilei, não estuprei, não degolei, eu estou indo bem. 51 anos, estou no lucro já. Mas não é mais negando isso, é dizendo que isso está em mim. Quem não lembra, então, do que Públio viveu, que volta como Nestório, em 50 anos depois, e aí, arrependido com o remorso do que ele fez, se torna um ser que vai para o caminho da iluminação e vai se tornando Padre Damiano. Lá no livro Renúncia, ele volta como Padre Manuel da Nóbrega, e é quem é, Emmanuel, reencarnado no Brasil com 24 anos, agora em 2024. Olha a história desses seres, nos dá felicidade. Por isso que eu não me referencio em Jesus. Jesus, eu não vi ele se equivocar antes. Ele já chegou puro. São Francisco não se atrapalhou. Saulo de Tarso é minha referência. Matou, roubou, ou foi impiedoso. Emmanuel é minha referência. São Francisco é minha referência, que mostrou na vida que é possível estar no limbo e se encontrar com o Cristo interno e revelar a luz. Olha que linda a história desses seres. Eu não me pego em Jesus. Jesus é, para mim, muito distante. Eu sei que foi um homem que viveu e que foi o Cristo manifesto, o ser mais puro que aqui passou, mas eu não tenho uma referência dele ser antes atrapalhado. Esses que eu lhe citei, eu tenho. Tudo atrapalhado. Nossa querida Maria de Magdala, uma prostituta, transando com todo mundo, promíscua. Na encarnação, encontra o Cristo e faz a renúncia daquela vida de prazeres externos
e vai para o movimento de encontro com o self, com o divino, com o ser crístico que está dentro dela. Diz, não, agora eu vou me dedicar aos filhos do Calvário, e vai para Jerusalém tocar a vida com os leprosos e morre com lepra. E nas obras de Amélia Rodrigues você vai ver a história dela, que coisa linda, os detalhes que não está no Evangelho tradicional. Olha quantos exemplos nós temos, meus irmãos, para finalizar a nossa exposição de hoje, de referências de pessoas que escolheram o amor, que escolheram o caminho do ir para dentro, não necessariamente precisando passar por dor, não necessariamente vocês precisam viver o que Saulo viveu, ficar cego e depois voltar a enxergar, ficar 3 anos no deserto, como Tecelão. Não precisa ficar como Públio, que morreu cego com a erupção do Vesúvio, com Ana, sua serva fiel, com as lavas do Vesúvio, ele cego. Cego por quê? Eu vou dizer que vocês não vão ler mesmo, vou dar spoiler. Por Marcos, seu filho, que é o filho que foi capturado por André de Gioras, com raiva de Públio, porque pegou Saul, escravizou. Ele pegou, escravizou Marquinhos, o filho dele com Lívia, criou como um judeu e era um romano. E no final, com a invasão, o próprio filho cega Emmanuel, ou seja, Públio Lentulus, com o ferro quente nos olhos. Ah, meu filho, que dor um pai desse saber que o filho cegou. E ele vai e volta como Nestório. Não precisa de viver a dor de Judas, que foi para desceu lá para a mansão dos mortos, na visão do católico. Jesus foi lá e disse: sai daí, meu irmão, venha. Você fez o que devia fazer. Podia ser de outro jeito? Podia. E ele volta como Teresa, como Joana d'Arc, martirizada e queimada na fogueira, para poder se ressarcir do inconsciente culposo que ele criou, que a gente não precisa criar, e voltou como uma grande francesa que fez a libertação de boa parte da França da invasão dos ingleses. A gente não precisa ficar como Madalena, morrendo com lepra, para expurgar mazela em nosso corpo, por punição da consciência de culpa. Não, vocês podem escolher o caminho do amor. Jesus nos mostrou o caminho, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele fala lá, como a nós mesmos. Não é amar o próximo, ir para fora, atender, dar sopa pobre e ver leproso na Pociúncula, lá em Dias Dávila, né, Dias Dávila? É Dias Dávila que vocês iam? Amado Bahia, não sei o quê, papapá. Aí fica naquele negócio, o leproso, limpei a ferida. Aí volta para dentro de casa, tá um bruto dentro de si. Aquilo é tudo máscara, é tudo hipocrisia. Eu não estou dizendo que vocês não façam isso, que não dê sopa, que não vai ajudar os pobres. Tem que fazer, mas sabendo que aqui é mudança de comportamento, eu estou mudando o comportamento. Não há transformação moral, porque a transformação moral só se dá quando você faz o mergulho para dentro e reconhece que a base de todos os vícios está na questão 913, e aí eu termino, que é o egoísmo, e não foi eu quem disse. Quando pergunta, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Se ele diz que é o egoísmo que deriva todo o mal, aqui alguém se considera egoísta? Eu sei que sou. Alguns aqui talvez sejam iludidos, ou são egoístas e prepotentes e não dizem, outros realmente não sabem que são, mas todo mundo aqui é egoísta. Não é necessariamente o egoísta no nível extremo. Quem se acha altruísta está se enganando, porque está no mundo de provas e expiações. E provas e expiações é onde predomina o mal. Mas o mal existe? Não, está na Gênese. O mal não existe, o mal é a ausência do bem. Por quê? Como não existe o frio, irmã? Existe o frio, irmã? Não, o frio é ausência de calor. Então a vida é calor. O bem é que existe. Porque o mal, nós nos afastamos da lei e criamos sofrimento desnecessário para nós outros. Quando a gente procura encontrar-se com a lei, que está onde? Na consciência. Como é que a gente olha a lei divina que está na consciência indo para fora? Indo fazer caridade externa, não. Olhando para dentro, no trabalho do centrar-se, como está na linguagem de Teilhard de Chardin, que nosso mestre Peixinho sempre dizia, o descentrar-se, que é o ir para fora, e o supercentrar-se, que é conectar-se com Deus, com o divino, que não está fora, que está dentro. É nesse conjunto de manifestações que a gente vai revelar o divino que habita em nós, e aí sim teremos no mundo a regeneração planetária que esperamos, quando nos nossos corações regenerarmos a nossa alma para o caminho do bem, do belo e do bom, sem negar a escuridão e a sombra que habita em nós, e aí sim a gente revelará o Cristo e o divino que está clamando para que se demonstre no mundo que é possível, através do amor, transformar o mundo, começando a transformar a nós mesmos, parafraseando o nosso querido Gandhi, quando dizia: seja você a mudança que você quer ver no mundo. E assim eu finalizo agradecendo a todos que estão aqui me ouvindo, desejando votos de paz e que vocês possam ir para dentro
para que expressem no mundo o belo e o bom que está em latência, clamando para que seja revelado para todos. Muito obrigado e muita paz.